Poesia em Revista, Thelma Scherer, Diego Castilhos e Lorenzo Ribas, integrantes do grupo Teia de Poesia. Boa noite, bem-vindos ao Estúdio 36. Vocês estão fazendo um sarau aberto. O que é um sarau fechado? Um sarau fechado é aquele sarau onde as pessoas não podem participar, vão só ouvir. Um palco e saraulistas, é isso? Saraulistas e os espectadores. Isso, exatamente. Tem aquela quarta parede. O nosso sarau não é fechado, ele não tem parede nenhuma, as pessoas se aproximam, as pessoas, quem quiser ler um poema, vai lá, tem essa possibilidade, é um diálogo, né? Esse sarau aberto é como se fosse uma ceia mesmo. Mas tem um tema, viés, ou cada um pode ler o poema? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão, tá valendo? Não tá valendo. É o único que eu sei que pode. Às vezes acontece. Já não vou poder participar desse momento. Confesso, às vezes acontece. Acontece? Às vezes acontece. A ideia do sarau, na verdade, a gente tem, ele é aberto no sentido, é claro, a gente sempre tem o controle do sarau em função da gente ser o grupo que está promovendo. Mas a ideia é estabelecer essa comunicação também com as pessoas que vão lá. Muita gente gosta de ler, mas esse inibe e tal, né? Então a gente dá essa possibilidade da abertura, mas da leitura. Dá uma vergonha mesmo, né? Porque ler poesia é expor, botar seus sentimentos pra fora, se expor, né? É os sentimentos do autor pra fora. O sarau, ele não é só com textos autorais, né? Ele é... Várias pessoas levam textos autorais, tem vários poetas que frequentam os saraus, mas a gente se foca muito também nos autores da nossa predileção e tal. E vai se criando um clima, assim, de contágio pela poesia, né? Porque se avisarem no estúdio, poesia é contagioso. Né? Ai. Vocês vão sair daqui. Não, mas esse é um contágio bom, né? E a origem da poesia tem esse caráter comunicativo e oral, né? Ela é feita para sair do papel mesmo, né? E a ideia do sarau é justamente essa, fazer que o texto transcenda a página e caia na boca das pessoas mesmo. Estabelecendo uma comunicação mesmo. E vocês buscam o quê? Vocês buscam a simplicidade ou vocês buscam, às vezes, o hermetismo? Porque a poesia, às vezes, é meio hermética. Tem autores muito herméticos. Só ele entende mas isso também é uma das funções da poesia, né? Não explicar nada. Não explicar nada. Posso responder com um poema teu, Diego? Vamos lá. Poema, que é do livro Publicação Alternativíssima. Primeira publicação, Diego, banda, desenho do Caetano Veloso, né? Grande parceria. E poema. Eu quero e vou dizer o verso em voz alta. A ira da língua ao som de little flauta. Meu grito é essa réplica de frases nas guitarras. Eu quero e vou dizer. Arte da palavra para os ouvidos, para alterar os sentidos dos que ainda sentem. Voz do verso no ambiente. Esse é um exemplo razoável do que o sarau oferece, né? Legal. Essa é tua? A gente atua em várias frentes da poesia, né? A gente tem a promoção, o sarau, né? A gente promove o sarau. A gente também é autor, quer dizer, tem publicações independentes e antologias para editoras convencionais. E outras dependentes, né? Outras dependentes, né? E também oficina de literatura, né? A gente está com uma programação na Casa de Cultura e no Centro Cultural do Veríssimo, né? E tem a revista. E a revista também foi feita para enfatizar esse caráter autoral do grupo e que vai ser lançada amanhã. Como é o nome da revista? Teia de Poesia. Teia de Poesia. Que é o nome do grupo. Que é uma revista surpresa. Uma revista que está sendo ainda gestada. Mas ainda levando em conta essa coisa da publicação independente mesmo, né? Porque a gente sabe que sempre existiu, acho que sempre vai haver uma resistência ao gênero da poesia, sobretudo aos novos autores, mas acho que isso também se estende a qualquer gênero literário, né? Por que será, hein? Eu acho que talvez, eu não sei explicar, mas a poesia, ela é um pouco exigente, né? Ela encanta, ela desperta a nossa criança, mas ela é um pouco exigente, assim. Né? Sabe que eu acho que tu estás colocando uma verdade muito grande, no sentido de que eu não quero aqui ser preconceituoso, mas a poesia, ao mesmo tempo que ela é exigente, ela é muito acessível. O cara para fazer um romance, não é assim você tentar fazer um romance, agora a poesia todo mundo faz. É exatamente esse ponto. Ou já fez? Eu costumo até usar uma metáfora, que é a da criança, do bebê, né? E quando nasce, ele já sai nadando, assim, se largar ele nada, né? E a gente como que desaprende a nadar, né? E depois precisa reaprender. Quando a gente adquire linguagem, o nosso uso da linguagem, ele não é aquele uso discursivo da linguagem. Ele é um uso bastante metafórico, que é o uso poético da linguagem em essência. Então, qualquer criança, quando tenta se comunicar, ela talvez não faça poesia porque ela não está fazendo algo artístico
mas ela está usando a linguagem da maneira que a poesia usa. Tanto que nós achamos bonitinho, nós rimos. Olha o que ela disse. E a gente se inspira, inclusive. É a frase genial. Com a criança que vê a voz dos pássaros, que escuta, né? Enfim, aí até tem um poema sobre isso, posso falar? Poema do Manuel de Barros que é super legal. Que é assim, ó. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Mas não é bem assim também para pegar delírio o verbo, né? Como é? Qualquer um faz um poema, mas será que é um poema mesmo? E por um lado a poesia tem esse caráter bem natural e eu acho, da literatura é a mais popularizada, né? Das formas literárias. Mais difícil de fazer, né? Exatamente, porque é o que requer mais estudo. Porque para compor uma imagem poética também não é bem assim. É que eu acho que tem uma fronteira aí, quer dizer, a pessoa que legitimamente e saudavelmente escreve poesia para colocar os seus sentimentos da forma que ela consegue, que ela quer, e a poesia com um valor literário. Exatamente. Quando essas coisas se confundem, aí não tem um juiz que vai dizer. Né? Não é só o texto espontâneo, né? Pois é, e ele é válido, o texto espontâneo ele é lindo, ele tem o seu valor, ele tem... Eu não estou querendo desmerecer aquela pessoa que escreve as suas emoções. Tem registros diferentes. Né? Tem registros diferentes. Porque a universalidade entra em conta aí, né? Quando a gente quer levar algo ao grande público, né? Ou levar algo a outro leitor, assim, a um desconhecido, né? Ao telespectador lá que está lá em casa, que eu não conheço, né? Mas quer ouvir um poema, assim, quer se sentir tocado por esse poema, né? Quer, assim, a função da poesia é comover. E, bom, como é que eu vou comovê-lo se ele não me conhece, eu não conheço ele, sabe? Ele não sabe todos os infortúnios que eu já passei na minha vida, ele tem os dele, ele passou, eu também sei, né? Mas tem algo nas nossas vidas, assim, que bom, que nos toca, assim. Aí o Ferreira Goulart escreve lá, tua voz quando canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando. Isso é comovente. É muito legal. E depois exige um leitor também, um leitor mais atento, mais qualificado, com mais paciência também, né? E se tu lê um romance numa sentada, a poesia tu vai reler o poema, né? É outro tipo de tratamento também. É outra relação com o texto. Daí talvez a dificuldade de ter tantos leitores de poesia, né? Legal, então vamos ao famoso serviço. Sarau aberto, teia de poesia. Vocês querem falar vocês, convidar, enfim, quando, onde, como? Melhor do que eu ficar aqui falando. Então, amanhã a gente vai fazer o terceiro sarau de uma série de 13 que a gente está organizando lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, sempre de duas vezes por mês, quinta sim, quinta não, a gente está lá fazendo o sarau. Sempre tem um tema, e o tema amanhã é nós, por exemplo, para a gente trazer um pouco dessa novíssima geração de poesia que está surgindo, tanto aqui quanto em outros estados. Então, amanhã vai ser um dia muito especial, porque a gente vai estar lançando a nossa revista, o nosso primeiro número da revista Teia de Poesia, que é consagrada sempre a autores dessa novíssima geração, e também do jornal O Casulo, que é um jornal de um grupo de São Paulo muito bacana, do Eduardo Lacerda. Então a gente vai estar fazendo essa ponte entre o nosso trabalho e o trabalho desse grupo de São Paulo, e esses grupos estão se proliferando pelo país e a coisa está acontecendo. Então, se por um lado tem esse caráter um pouco marginalizado da poesia, por outro tem uma efervescência de novos suportes, de novos grupos, de coisas que estão surgindo. Amanhã, às 7 horas da noite, na Casa de Cultura Mário Quintana, no segundo andar, entrada franca. É só chegar, ouvir um pouquinho, se tomar coragem, vai lá. E quem não tiver livro para levar, a revista está à disposição para leitura. Maravilha. E sempre rola uma espécie de varal de poesia, né? Lá no sarau, para quem chega meio despreparado, né? Tem varal, pega, tira do varal e logo na entrada da Casa de Cultura tem uma teia de poesia, que é uma instalação do artista plástico, o Eduardo Xavier, né? Que a gente elaborou em conjunto com ele. Está lá desde o primeiro sarau, né? Então já para climatizar. E deixar também o convite para as oficinas literárias, que a gente, quem gosta dessa discussão da poesia, quem gosta de escrever e de repente tem não sabe como, telefone. Tem o telefone da Casa de Cultura. Sabe de qual? É 3221-4174, acho que é. Mas se não for, coitada, a pessoa que tem a Casa de Cultura o pessoal conhece. Casa de Cultura Mário Quintana. Pra gente é um prazer promover o sarau na casa do poeta Mário Quintana.
Obrigado pelas presenças de vocês. Sorte, sucesso, voltem sempre e mandem a revista aqui pra gente poder mostrar. Afinal de contas, a poesia é a mãe das artes e das mães em geral. Alô, alô, poetas. Poesia no país do carnaval. O poeta é a mãe das artes e das manhas em geral. Alô, poesia. Os poetas do país, no carnaval, têm a palavra calada pelas doenças do mal. Uma torcoatalha aí pra fechar. Maravilha. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.